Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinar da Polybras Software. Eu sou Mariana, executiva de negócio, e hoje vamos falar de um tema muito importante: o segredo por trás do roteiro de visitas de sucesso. Lembrando que, quem se inscreveu no webinar e deixou um comentário, nós vamos entrar em contato com você com uma oferta especial. Os nossos convidados de hoje são Sérgio Girão, presidente da Polybras Software, e Flávio Batista, comercial da JSB. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui e queria começar com o Sérgio. Como começou essa questão do roteirize? Que bom, Mariana, que você levantou essa bola. Fico muito satisfeito de estar aqui. Primeiro, agradecer ao público, essa turma toda que está olhando a gente. Tem muito cliente da gente aí observando e acompanhando esse trabalho. Agradecer a presença do Flávio. A gente tem feito um trabalho muito bonito lá na JSB. E é interessante você ter colocado esse ponto, porque essa história começou de fato com a JSB na década de 90. Né? Lá na década de 90, quando a gente começou um trabalho com o seu Jaime, lá com a força de vendas, logo em seguida, a Maristela chegou com uma solicitação para mim, dizendo assim: Sérgio, eu preciso de um roteiro de visita diária para os meus vendedores. E aí, desde esse início da década de 90, que na época, o software da Polybras, o Fast Seller, ele tinha uma ferramenta que ajudava o vendedor a ter sua agenda de visita definida. Para quê? Para não terminar o domingo, chegar na segunda-feira, depois de um clássico do Ceará e Fortaleza, ele amanhecer o dia com aquele gosto de guarda-chuva na boca, porque extrapolou um pouquinho, o time dele ganhou e não sabe para onde é que vai, que primeiro cliente vai visitar na segunda-feira. Não é assim, Flávio, quando ele não tem uma agenda de visita. E a Maristela falou: Sérgio, a gente precisa de uma maneira de colocar uma agenda para esse vendedor. E tudo isso começou lá atrás. Mas nesse momento, o que a gente tinha era uma maneira de organizar as visitas diárias do vendedor. Me lembro muito bem dos valores que a gente procurava ter 12 visitas por dia para tentar positivar 5, 6 clientes. Mas desde aquele momento, uma inquietação muito grande teve em mim, que era: será que a maneira de agrupar esses clientes é a maneira mais inteligente? Será que tem uma outra maneira da gente fazer isso, da gente poder trazer uma inteligência, usar a matemática para poder ajudar aos nossos clientes, às nossas empresas, a trazer mais produtividade, a reduzir a ociosidade que muitas vezes acontece no time de venda? Isso tudo é custo. E a gente vai falar um pouquinho dessas questões no decorrer do nosso bate-papo aqui. Então, é importante e eu quero já passar a palavra para o Flávio, porque o Flávio tem uma experiência muito legal com o processo de roteirização, mas é importante a gente saber que, muitas vezes, quando se fala em roteirização, as pessoas pensam só em um agrupamento de visitas por dia. A coisa é bem mais complexa. A gente tem que pensar em carteirização, a gente tem que pensar em como é que eu vou fazer com que os meus vendedores tenham uma carteira uniforme, para que o faturamento entre eles seja uniforme, para que eles tenham um percurso percorrido durante o mês dentro de alguma coisa plausível e confortável para o vendedor, né? Nós estamos falando aqui para o vendedor CLT, essa pessoa que está lá, que tem que estar 8 horas da manhã começando o seu cliente, terminando lá sua carteira, voltando para casa e está pronto para começar no dia seguinte e repetir esse trabalho todo de novo. Então, nós vamos falar um pouco disso, falar da evolução, falar do trabalho que nós fizemos, falar que roteirização é um processo, é uma otimização, é um processo de otimização, né, que a gente vai apresentar aqui as variáveis, que depende da estratégia, ou seja, ele precisa atender a estratégia da empresa e, mais do que tudo, ele tem que ser algo plausível de ser executado. Né? E aí, Flávio, eu queria aproveitar, passar a palavra para você. Né? A gente já conversou muito, você já falou para mim um pouco das suas experiências anteriores, antes da gente começar esse processo lá na JSB, em abril do ano passado. Né? Já completamos um ano, teve um processo aí lindo, e agradecer o trabalho, o empenho. A gente sabe o quanto que abraçar
essa bandeira é doído, precisa de uma definição, de uma vontade, uma dedicação e uma vontade empresarial, porque não é fácil. As pressões para não fazer cumprir o roteiro são muito grandes, né? E eu sei que você passou por todas elas e gostaria que você contribuísse com o nosso público e com a gente que está aqui presente. É isso aí que você viveu na JSB. E se puder, falar um pouquinho dos números que vocês auferiram no decorrer desse período. Bem, Serginho, obrigado pelo convite, obrigado, Polybras, né? Obrigado a todos que estejam aqui vendo nosso podcast aqui, né? Mariana, obrigado. Imagina. Bem, eu vou me apresentar um pouco, né? Meu nome é Flávio, né? Eu sou gerente comercial da JSB Distribuidora. O Sérgio falando sobre essa história, né? Eu tenho 27 anos que eu trabalho lá, então vivenciei muito isso dentro da empresa, né? A Maristela, como o Sérgio colocou, é a diretora da empresa, né? É filha do seu Jaime, que é o diretor, fundador da empresa. Vai falar um pouco da distribuidora. Esse mês agora de junho a distribuidora vai estar fazendo 40 anos de distribuição. Nossa, que história. Então nós temos uma vivência muito grande de todas essas informações que o Sérgio colocou aí, né, para a gente estar escutando. Falando um pouco, voltando para o assunto da roteirização, é um grande desafio, né? Então o Sérgio falando sobre essa época que a Maristela solicitou, e eu vivenciei porque eu era vendedor, né? Olha aí. Eu era vendedor na época, então como nós iniciamos, né, o processo? Aqueles foram feitos fichários e a gente estava na rota, cliente a cliente, preenchendo esses fichários e marcando. Esse cliente é na segunda, esse cliente é na terça, esse aqui é semanal, esse é quinzenal. E devolvia para a empresa e a empresa fazia aquele tratamento para depois implantar dentro do sistema, né? Então fizemos inúmeras tentativas, né? Todos os roteiros, ou seja, o Ceará ele é 184 cidades, muito grande, todos os vendedores, né, fazendo esse trabalho. Também temos a empresa no Piauí, né? Vai todo o estado do Piauí, a JSB, né, também implantando também essa parte de roteirização. E essa foi a primeira tentativa que nós tentamos fazer por um processo manual, né? Com a inteligência da Polybras, a parceria que a gente já tem nesses longos anos, ela nos ajudou muito, né, por estar aberta a nossas adaptações, solicitações, né, e nesse período fomos fazendo algumas tentativas, né, implantava, né, colocava o roteiro, mas não tinha um aperfeiçoamento, né, aquela dedicação, algumas situações, e com o receio de você perder faturamento, perder efetividade com os clientes e tal, a gente sempre recuava, né? Até que com a pandemia veio, né, e nossos parceiros fornecedores começaram a nos cobrar muito efetividade, porque eles passaram a ter muitas informações em mãos, né? Então, há pouco tempo já existia aí reuniões online e tal, mas nós não usávamos. E isso a gente começou a usar, né? E também ter muita cobrança por resultado e positivação e tudo. Então, nós entendemos o quê? Que a única maneira para que a gente conseguisse ter esses resultados que os parceiros fornecedores estavam nos solicitando, né? nos fazendo com que a gente fizesse esse trabalho, era através de um sistema. E nada mais do que estar junto com a Polybras, que sempre esteve junto com a JSB, e a gente entendeu nas reuniões que a Polybras tinha uma ferramenta que iria nos ajudar. Para isso foi o que nós fizemos, o primeiro momento, né, de situação de análise, Sérgio, para que o negócio desse certo. Primeiro, entrar em contato com a Polybras, entender como era que era o sistema, né? A gente sabia da ferramenta, sabia do potencial que ela tinha, e em grupo com a JSB a gente entender qual era a melhor forma para que a gente implantasse perante a toda a equipe, né? Então, são uma equipe de 158 vendedores, só aqui no estado do Ceará foi onde a gente iniciou com o processo, né? Essas etapas de implantação e análise. Nós tínhamos, dentro do cadastro da empresa, aproximadamente 20 mil clientes, mas sabíamos que esses 20 mil clientes eles não estavam aptos a comprar, porque clientes que já tinham dado baixa na Cefaz, clientes que estavam, mudou de ramo, ou seja, inúmeras informações que eles não faziam mais parte da carteira de atendimento. Então, para ajudar e ser mais ágil nessa limpeza de carteira, colocando para que a gente implantasse junto à Polybras a facilidade do roteiro, nós desenvolvemos um software que era um validador, para ter mais agilidade, onde esse validador
ele conseguiu fazer a leitura de encontro de dados entre o que a gente tinha dentro do sistema da JSB com a Secretaria da Fazenda. E quando a gente rodou esse validador dentro do sistema, eles já de cara nos forneceu que desses 20 mil clientes aproximadamente, 7 mil já tinham feito alguma mudança de razão social, baixa de atividade, várias situações que a gente não precisaria roteirizar, até porque eles não estavam mais efetivos de trabalho de venda. Então, nós reduzimos para 13 mil. Com 13 mil, como vamos fazer? Passamos a base para a Polybras. E a Polybras nos retornou nesse trabalho, nós iniciamos a fazer isso em fevereiro, né, dessas análises. E a Polybras nos retornou o quê? Para que eu roteirizasse esses 13 mil clientes, eu precisaria ter 200 vendedores. Até porque existe um limite de adaptação de clientes para cada roteiro, senão o vendedor não consegue fazer aquele trabalho diariamente que a gente vai cobrar, né? Quando a Polybras nos retornou com essa informação, tivemos que fazer outro tratamento fino dessa carteira. Então, fomos fazer o quê? Entender qual o potencial de cada cliente e esses clientes, há quanto tempo a gente não vendia, né? Então, nós pegamos o quê? Rapaz, vamos trabalhar os clientes que nos compraram nos últimos 4 anos para ter uma efetividade, e esses outros clientes que ficarem sem roteiro no momento, a gente joga numa base do supervisor para que ele visite no dia a dia de trabalho, e aos poucos a gente vai fazendo um roteiro novo caso tenha essa necessidade. Quando nós fizemos essa segunda leitura de efetividade de compra e tempo, a nossa base caiu para 10 mil clientes. Aí foi quando nós conseguimos efetivamente ter um roteiro pronto, né? Com a capacidade de clientes diários que a gente acertou, com o número de vendedores ativos que a empresa tem para trabalhar dentro do estado do Ceará. Com a devolução, com esse preparo que a Polybras nos passou, nós nos deparamos com coisas boas a serem ajustadas, né? Ou seja, preparação de áreas que estavam totalmente desconfiguradas, como clientes dentro de área de outro vendedor, ou clientes muito distantes para aquele vendedor se deslocar, eu tendo um vendedor mais próximo que poderia atender, né? Então fomos fazendo todo esse trabalho. Resumindo, em 3 meses nós deixamos pronto, com a base toda pronta, efetivo, áreas trabalhadas, áreas com número de clientes correto para que o vendedor trabalhasse, áreas que tinham muitos clientes efetivos nós dividimos, ou áreas que estavam com pouco cliente, tendo uma economia, né, de estrutura, nós conseguimos pegar áreas que tinham 3 vendedores, transformar em duas áreas. Ou seja, então até isso o sistema nos proporcionou essa economia no dia a dia do preparo do sistema, né? Quando isso ficou pronto, passamos a base para a Polybras nos retornou com os dias de visitas, se o cliente era semanal, se o cliente era quinzenal, né? Qual a prioridade do cliente, qual o dia que o cliente atende. Então fizemos todo esse trabalho, né? Para que a equipe não tivesse esse impacto inicial, né, de você travar um roteiro, porque quando você trava ele tem que obedecer rigorosamente aquele dia de atendimento, aquele dia de visita, né, o potencial do cliente, né? Nós deixamos o módulo rodando durante 3 meses, ele aberto. O que é isso? A equipe de supervisão e a equipe de vendedores, ele teria a possibilidade de usar o módulo de 2 maneiras. O módulo roteiro e o módulo pedido, cliente, aberto, como ele trabalhava anteriormente. Mas a gente sempre olhando na central web da Polybras e cobrando ao vendedor que utilize o módulo roteiro, porque você tem 3 meses para se adaptar a essa ferramenta. Que no dia... Então, hoje, na minha memória, muito viva isso. No dia 6 de setembro, que é uma segunda-feira, que a Polybras orienta que o roteiro ele inicie numa segunda-feira para que a semana fique completa, nós colocamos efetivamente o roteiro travado. Mas a equipe passou 3 meses trabalhando esse roteiro com os 2 módulos para adaptação, né? Quando nós colocamos, né, eu sei que sempre em qualquer empresa tem aquela... a situação de muita gente querer, não vai dar certo, já é a 5ª vez que a JSB vai estar colocando esse módulo, eu tenho certeza que não vai conseguir e tal. O
que chegou a ter assim, uma coisa fora do normal de um grupo que alguns vendedores fizeram, que roteiro não vai dar certo. E eu conversava muito com o Sérgio, estou muito preocupado, nervoso, ou seja, você assumiu uma responsabilidade muito grande de uma empresa que atende o estado do Ceará, com muitos fornecedores também com responsabilidade de distribuição, para que você trave um sistema que você consiga bater meta no mês que está travado, atenda os clientes, né? E dê o resultado. Então, não dormi. Passei uma semana sem nem ligar para o Sérgio. Que coisa boa. Falar assim, Sérgio, rapaz, e meu gerente, supervisor ligando, Flávio, cara, vendedor assim, vendedor assado, dizendo que não vai dar certo, né? Então, só que quem quer, faz, né? Então, quem quer trabalhar também faz. Não é nada mais, nada menos de que você está orientando as pessoas que querem trabalhar, que ele otimize tempo. Isso. Otimize tempo, né? Efetividade de visita, né? Tempo de cliente, mix ideal, ou seja, ele passou a ter deslocamento direcionado com um tempo menor de deslocamento para atender mais cliente. Então, muitos vendedores, no decorrer do tempo que isso foi acontecendo, começaram a dar depoimentos que JSBO, obrigado. Hoje eu amanheço sabendo o que é que eu vou fazer, para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que vender. Então, isso foi um ganho enorme. Falando-se de números, né? Eu coloco assim como ponto inicial mesmo, quando travou, que foi no dia 6 de setembro, né? Esse mês agora de maio de 2022, a gente vai estar com 9 meses de operacionalidade da ferramenta, né? Com o sistema travado, o roteiro feito. Nós tivemos um crescimento de período a período iniciando, em positivação, 15% de crescimento, que coisa boa. pedidos, né? Que consequentemente eu estou visitando mais cliente, eu tenho mais pedidos, né? Exato. E até a gente está falando hoje, né? Investimento de comprar alguns carros a mais, que a gente está... Que coisa boa, aí, tá vendo? Tem que entregar, né? Tá vendo? Até a gente fala assim, pô, é um caos que está surgindo para a empresa, mas muito bom. Porque qualquer empresa, ela tem um CNPJ, ela quer crescer. Problema bom de resolver, né? Bom de resolver, né? E até alongando essas informações para a logística, né? Hoje, quando um vendedor ele vai para o roteiro, ele está trabalhando naquela região onde o roteiro fez aquele mapa de atendimento no menor percurso, então no dia seguinte eu vou entregar exatamente só naquela área. Região. Antes, quando o vendedor ele não tinha um direcionamento, ele saía atendendo clientes em qualquer área, escolhendo o maior, né, que geralmente o cara quer dar satisfação de venda, e a minha entrega lá na empresa, a entrega da gente na empresa, saía também rodando na cidade aleatória. Hoje não, hoje quando a entrega amanhece, ela também está indo entregar naquela região que o vendedor efetivamente vendeu. Então também teve um ganho logístico também, né? A gente foi para dentro para ver essas informações, né? E cresceu como um todo, né? Faturamento da empresa, pedidos, positivação e o melhor de tudo, né? Que a gente está vivenciando entregando os resultados que as indústrias, como eu falei no início, passou a nos cobrar, né? Então, assim, foi um grande desafio, é uma ferramenta que a gente agradece muito a Polybras, né? Ou seja, tem muitas histórias, assim, já você conversando aqui um pouco, você começa a lembrar, mas tem muitas histórias, assim, não é nem de história, de resultados mesmo, que a gente consegue extrair desse trabalho que foi feito, mas também a Polybras nos apoiando em tudo, que eu acho que foi o essencial também de ter dado certo, né? Flávio, eu tenho certeza que isso foi a união de duas vontades para dar certo. O software jamais teria feito nada sozinho, né? Se não fosse a sua determinação, a determinação do Joí de comprar essa briga, porque não é fácil você tomar a decisão que você acabou de dizer. Eu tenho que fazer a entrega da venda, a pressão que muitas vezes ocorre. Não é porque o vendedor não quer, é porque ele não conhece, ele tem medo. Todo mundo tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Verdade. O ser humano tem mania de quando não conhece uma coisa, ou tem medo ou entrega a Deus. Então, às vezes, quando a gente não conhece uma coisa, costuma ficar preocupado e ter uma certa resistência. Mas depois que vence essa primeira barreira, a coisa começa a fluir. Mariana, olha que legal que o Flávio, que informações boas o Flávio trouxe para a gente, né? Ele praticamente deu aqui uma aula do que a gente precisa fazer de um roteiro, de uma roteirização de visitas de sucesso. Ou seja,
não adianta só. Vamos pensar aqui no que o Flávio falou. O Flávio falou que eu preciso fazer uma higienização na minha carteira junto à Receita Estadual. Né? Tem muito Isso. cliente da minha base que já pode ter dado baixa na instituição estadual, mudou de ramo, como você falou, não é mais uma empresa do nível alimentício. do alimentício, está no outro ramo. Você falou muito daqueles clientes que não lhe compravam há muito tempo, que apesar de estar com a inscrição aberta, às vezes por qualquer razão, mas de fato essa loja deixou de existir. Isso. Né? Eu gosto muito de falar de loja no lugar de clientes, que fica mais fácil de a gente entender. E uma das coisas que eu me lembro que a gente estava conversando, Flávio, nesses períodos aí de conversa que a gente teve, sobre aquelas lojas clone, né? Que é a mercearia que tem um CNPJ e tem um CPF no nome do dono, outro do nome do filho, que na verdade você acredita que tem 3 clientes, mas na verdade é um único cliente que merece uma única visita, né? E o Roteirize, Mariana, ele está preparado para identificar essas anomalias e sinalizar. Ele não tem a capacidade de identificar o clone, mas ele tem como sinalizar esse clone dentro da minha carteira de clientes. Né? A estratégia tomada pela JSB, e aí é muito importante a gente saber que cada empresa, e é muito bom a gente trabalhar com pessoas que sabem o que querem. Né? O Flávio sabia exatamente o que é que ele queria, o que é que ele esperava da ferramenta. Então, ficou muito fácil navegar com ela, Flávio, e parametrizar para entregar os resultados que você queria. A sua estratégia estava muito clara. Ou seja, o Flávio optou por não utilizar uma carteirização, né? Ele preferiu, eu quero continuar inicialmente com os meus vendedores atendendo os clientes que tem, fazendo os ajustes que ele colocou aqui. Às vezes precisava melhorar uma carteira ou outra, mas dentro obedecendo os limites os limites que ele trabalhava. Mas os desafios que ele falou aqui, olha, lá no começo a gente preenchia a ficha. Pensa, Mariana, no seguinte, para a gente pensar numa roteirização, nós temos que pensar em categorização de clientes. Por quê? O tempo que o vendedor da JSB passa numa mercearia é diferente do tempo que ele passa no mercadinho de 5 a 10 checkouts. Então ele vai passar 30 minutos num, 22 minutos no outro, 50 minutos num supermercado maior. Né? A gente precisa estar claro a estratégia. Qual é a estratégia que a empresa, né? Qual é a estratégia do Flávio? Está buscando. O Flávio falou, olha, eu estou num momento de expansão, eu quero atender o que os meus fornecedores estão, os meus parceiros fornecedores estão, né? E eu tenho que aumentar minha capilaridade, mas eu não posso jogar dinheiro fora. Dinheiro está muito caro e eu vou já mostrar aqui quanto é que custa, Flávio, uma visita. Né? Lembrando, gente, eu trouxe aqui aqui no Ceará a gente chama de conta de bodega, conta de bodegueiro, feito no papel da mercearia. Né? Porque são informações que eu vou já passar para vocês que traz como é que nós podemos avaliar quanto é que custa uma entrega. Quanto é que custa uma visita, né? Para o vendedor estar lá presente 30 minutos na loja do meu cliente. Quanto é que custa isso? Valorizar o que o cara está fazendo. Valorizar o que ele está fazendo, né? E tudo isso custa dinheiro. Nós estamos falando em CLT. E, Flávio, você falou uma coisa importantíssima, que é a gestão. Olha você, além de fazer a roteirização, tem que ter a gestão acompanhando. De novo, ser humano não faz o que a gente espera que ele faça. Verdade. Ser humano faz o que a gente acompanha e o que a gente cobra. Se eu não tenho cobrança, se eu não tenho acompanhamento, o outro entende que aquilo não é importante e aí passa a fazer da maneira que ele julga melhor. Né? Não é por má vontade, é por acreditar que não é importante seguir aquele roteiro. E aí todo o esforço e trabalho despendido aí vai por água abaixo. E o custo que é... Né? Se você não tem gestão, esquece CLT, vai ter representante comercial se você não quer ter gestão. Claro. Mas se você optou por trabalhar com trabalhar com um vendedor CLT, é importantíssimo o acompanhamento e a gestão dos resultados. Porque no final das contas, uma empresa precisa de resultados. Nós estamos ali para oferir lucro e ter resultado. E falando em resultados, Sérgio, assim, que eu não complementei para que o negócio também dê certo, né? E existe também muita retaguarda. Então, a diretoria da empresa engajou de uma forma também, entendendo que era importante essa mudança, né? Então, a retaguarda que eu falo que são as pessoas que também
dentro da empresa, começou a trabalhar a ferramenta, porque não adianta também só a parte comercial estar envolvida. Isso. Por exemplo, o RH da JSB ela se envolveu totalmente. Me lembro demais das nossas reuniões. Em que sentido o RH? Entrando em contato com vendedores, que às vezes a pessoa, tem uma forma de certo atuar, boicote, de uma aceitar, coisa, tal, né, aceitar. a ferramenta. Então, Isso. eu pedi muito apoio, né, à diretora América, a diretora de RH, né, envolvido, o Joí, que é diretor também envolvido, a Roberta também, ou seja, todas as pessoas, a Roberta do financeiro também, o financeiro é importante estar engajado, né, dessa situação geral. Então, nós tivemos todo o engajamento da empresa como um todo. Né? Isso. E hoje ela tem continuidade, né? Porque o roteiro, ele por si só, ele não vai funcionar se não tiver as pessoas de retaguarda trabalhando com ele. Então, hoje nós já criamos um departamento dentro da JSB Para trabalhar com isso, só né? para trabalhar com isso. É o que a gente chama de torre, né? É atendendo um vendedor que por algum problema chegou numa região do interior, o GPS não está funcionando, o cara vai lá dar o apoio, porque o vendedor também que está externo, ele precisa desse apoio interno. Sim. Né? A ferramenta por si só ela não funciona. Então, é importante também. Então, os frutos eles foram colhidos como um todo, como a gente está colocando aqui, não só comercial, não só ferramenta do sistema. A empresa como um todo, ela teve um engajamento e entendeu que os ganhos eles são enormes quando você está preparado, entendendo que aquilo ali é importante. Então, ou seja, a JSB hoje já tem um departamento que cuida, são 2 pessoas, 2 analistas que cuidam, olhando roteiro na central web da Polybras, né? Quem não está fazendo roteiro, né? Fica olhando, Puxa a orelha. Puxa a orelha, claro, que tem que direcionar, que se Isso. ele não for visitar, o sistema não leva o vendedor. Isso. Então você tem que estar direto ali monitorando. E hoje, eu falei, nós estamos com 9 meses, já passou a ser uma rotina. Né? Entrou no DNA, entrou no sangue, né? Isso é muito importante. E a grande dificuldade que nós tivemos também, que a gente passou por isso, tal, porque nós ficamos 2 anos em pandemia, é a equipe atendendo por telefone. Não estava em rota. Isso. Então, logo de imediato, a pandemia ela deu uma baixada, nós colocamos já um roteiro. Antes, se não tivesse tido pandemia, que o pessoal já estava em rota para você aplicar um roteiro, era até mais efetivo, né? Agora tu tá acostumado a quase 2 anos, tá só no telefone, em casa, tá, porque a gente também se adaptou à pandemia, né? Claro, não tinha umas pessoas, tem um vendedor lá na JSB que tem 60 anos, 60 e poucos anos, eu obedeci à lei, né? A pessoa que tem essa idade trabalhando, ela não é para estar no mercado. Isso. Então a gente se adaptou muito à pandemia também. Então teve essa dificuldade, mas a gente conseguiu sobressair em tudo isso. Então, assim, não é só o sistema, não é só... O sistema ele é importante demais, né? O comercial ele é importante demais, porque ele vai efetivar o que foi planejado. Mas dentro da empresa, se não tiver uma retaguarda das pessoas, de diretoria, de analistas, né? De RH, porque eu estava lembrando aqui, quando a gente, 1990 também, que a gente trabalhava pedido bloco, né? Não existia Palm. Então, eu lembro quando a gente foi implantar a Polybras, Palm, né, comprou os equipamentos, trouxemos as equipes para a reunião, que foi entregar os Palm e falar. Teve vendedor que na hora pediu para sair, porque ia sair do pedido do bloco para passar para o Palm, achando que ia ser monitorado. Então, tem as pessoas também que não se adaptam. Então, o RH foi importante para isso, para conversar, né? Entender, explicar como é que é. Então, assim, teve também esse ganho você falou de gestão, mas também a empresa ela engajou como um todo. Com certeza, se não tiver um engajamento e de novo, a vontade política, eu digo a vontade que vem da diretoria e que a equipe de gestão compre a ideia para poder executar, né? E a execução é o segredo do sucesso nessas situações. Foi bom, você lembrou aí, eu estava lembrando de uma sexta-feira, 8 horas da noite, que já era para a gente estar nos barzinhos tomando cerveja, e a gente conversando, terminando reunião, Mariana, e falando daquelas situações que a gente pegava um vendedor que tinha 5 clientes na casa dele, as coordenadas de 5 clientes em casa. Por coincidência. E aí, esse time que o Flávio falou, que fica na retaguarda da JSB, lá fazendo as devidas correções para que na semana que vem a coisa funcionasse. O roteiro é uma coisa viva, tem cliente entrando toda semana, tem cliente saindo, tem cliente trocando de carteira e precisa uma ferramenta que seja capaz de entender essas características que acontecem numa distribuidora.
roteirização de visita é completamente diferente de roteirização de entrega, né? São duas coisas completamente diferentes. Apesar de que, como você mesmo falou, o fato de eu roteirizar a visita do vendedor otimiza, né? Otimiza a entrega. Né? Eu trago um ganho complementar na entrega, né? no processo de entrega. E eu queria agora, Flávio, falar um pouquinho, porque muitos das pessoas que estão nos vendo aqui, né? Eu prometi falar como é que a gente calcula o custo de uma visita do vendedor, né? Eu tenho andado em muitas empresas, Mariana, e sempre o pessoal me pergunta, Sérgio, como é que a gente faz aí para encontrar uma maneira de calcular quanto é que custa uma visita, né? Visita, né? Eu não estou falando de venda, estou falando de visita. E outra coisa, a gente contrata o vendedor CLT para visitar. A venda é uma consequência da visita. Por isso é que a gente fala da estratégia. Se a minha estratégia é aumentar o faturamento dentro da empresa, eu primeiro, obrigatoriamente, tenho que garantir a frequência ou aumentar a frequência de visitação. Quando eu aumento a frequência de visitação, eu aumento o mix naquele cliente, porque eu tenho espaço para trabalhar novos produtos, e a consequência é o aumento de faturamento. Porque aquele meu cliente vai deixar de comprar de um outro para comprar aqueles produtos da minha carteira e o meu faturamento aumenta. E o Flávio e a JSB já estão colhendo os frutos disso aí. Quando ele tem uma visita sistemática, né? Passa a ter a confiança do cliente, que o vendedor da JSB naquele dia vai estar aqui passando e eu vou ser bem atendido, eu tenho todo esse portfólio de produtos aqui para trabalhar. Então, eu vou falar agora de quanto é que custa uma visita. Quanto é que é o preço de uma visita? Como é que a gente chega a esse cálculo? Como é que a gente chega nesse cálculo? Quanto é que custa um cliente da minha carteira? Né? Quanto é que custa um cliente? Tá bom? Antes disso, Sérgio, só recapitulando aqui o que a gente conversou, né? O segredo do sucesso aí de um bom roteiro de visitas, ele exige alguns pontos, como vocês mesmos falaram, né? A questão da carteirização dos clientes, a higienização da base, né? A gestão dos resultados. Isso impacta diretamente naquilo que a gente vai ter como resultado de todo o processo, né? Mariana, e um ponto que não pode sair da cabeça de nenhum empresário, nenhum dono de distribuidor ou de uma indústria que tenha distribuição própria. Se eu não vou fazer a gestão, que é o trabalho que o Flávio mais tem batido, se eu não vou garantir a gestão, não trabalhe com vendedor, vá para representante. Se você optou para ir para vendedores CLT, não tem como, eu tenho que garantir a execução. O segredo do sucesso da JSB também passa pela execução. Se não fosse a execução, eles não estavam aqui colhendo os frutos, né, do resultado do trabalho que eles alcançaram. Perfeito. Tá bom? Lembrando para todo mundo que está assistindo, quem deixou um comentário aqui e se inscreveu no Hepta, nós temos uma condição especial para você. Sérgio, e como a gente faz para calcular esse custo de visita? Bom, primeiro, de novo, eu vou relembrar que o que nós estamos apresentando aqui são valores ilustrativos, bem próximo da realidade, né? É uma coleta de informação, uma pesquisa informal que eu tenho com os amigos que compartilham informação comigo, os amigos de distribuição, JSB, né? A Ibiapina, clientes do Brasil todo que trocam informações com a gente e que me permitem trazer uma maneira simples ou mais simplória de calcular o custo de uma visita. E eu vou seguir dela agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer, Mariana, é olhar para o seguinte: como é que trabalha uma distribuidora? A distribuidora, ela compra produtos e ela vende produtos. Então, ela compra produtos, ela precisa de uma margem de contribuição e vender esse produto com aquela margem de contribuição. A gente precisa fazer uma decomposição dessa margem de contribuição, que normalmente, em linhas gerais, as empresas trabalham com uma margem de contribuição de 24%. Nesses 24%, tem 8% que é o custo de venda. E aí eu quero que vocês marquem esse valor de 8% do custo de venda. Outros 8% é destinado à entrega, a todo o custo de logística. Então, quando eu falo em 8% que é destinado para o custo de venda, eu estou pensando em todo o custo total da venda. Você pode ir lá no balancete da empresa, no balanço, pedir a contabilidade para juntar esses números e ver quanto é que isso representa. Significa dizer,
mais ou menos, que uma empresa que tem um faturamento de 5 milhões por mês está gastando algo em torno, né, de 8 vezes 5, 20, 400 mil reais aí com o seu custo de visita, o seu custo comercial. Bom, e aí agora a gente vai fazer o seguinte, tá bom, eu já sei que 8%, esqueci de falar, tem 8% para a logística e 8% é apenas o que sobra para pagar os custos administrativos e obter lucro. Olha como a vida do distribuidor não é simples. Por isso é que cada vez mais nós temos que procurar otimizar, economizar e trazer produtividade para esse segmento, né? Que é um dos mais desenvolvidos do mundo, é o nosso setor de distribuição no Brasil. Né? Sérgio, e às vezes, né, às vezes você quer aumentar o atendimento de algumas regiões e você toma algumas iniciativas de querer colocar mais pessoas, achando que aquela pessoa que está trabalhando na região não está conseguindo atender. Mas a roteirização, ela prova ao contrário, ou seja, você consegue colocar clientes dentro da base do vendedor e acompanhando esse vendedor, você não vai precisar colocar outras pessoas para que atenda aquela região. Perfeito. Então também tem esse, ou seja, Nem é o sempre custo que está sendo falado. Exato. Né? Nem sempre o aumento do número de vendedores vai trazer o resultado, né? O resultado às vezes está em pequenas outras demandas que são analisadas para que a gente possa ter um resultado mais Eu tinha área aqui, Mariana, no interior do Ceará, porque sempre tem algumas áreas que tem um potencial maior de venda e outras menores, dependendo da região, né, do potencial da cidade. Então tinha áreas que eu tinha um turnover grande, por quê? Porque a área ela não tinha uma sustentação para aquele vendedor, né? Quando nós roteirizamos, nós fizemos uma divisão lá, e essa área que aconteceu algumas áreas que o vendedor não ficava por não ter um bom faturamento, eu consegui implementar dentro da base de outros vendedores com o roteiro, porque o roteiro nos mostrou que a efetividade de visita não é você tendo pessoas, é você acompanhando e colocando aquele número correto de clientes para que ele faça o trabalho diário. Exatamente, é sendo mais assertivo. Mais assertivo. Né? A produtividade do vendedor ele vai passar a ser maior dentro da empresa. Consequentemente, meu custo ele vai ser melhor administrado. Depois que a gente descobre qual é o custo, né, o percentual do custo, quanto do meu faturamento representa o meu custo comercial, eu preciso entender quanto é o valor de uma hora do vendedor. Quanto é que custa uma hora do vendedor para a empresa? Para a JSB, quanto é que custa uma hora do vendedor? Então, a gente parte de uma seguinte conta de padeiro. Nós fizemos uma conta colocando o seguinte, que um gerente comercial, ele custa para a empresa 18 mil reais. Por que é custo? Por que 18 mil reais? Porque ali tem um salário, tem os encargos, tem ajuda de custo, tem um veículo que ele precisa, tem um jantar, uma viagem que ele tem que fazer. Então, e tem esse custo, né? Que a gente tem que pegar o custo anual, dividir por 12 para entender qual é o custo de um gerente. Só que um gerente administra 10 supervisores. Tá? Número, de novo, aquela velha conta de padeiro. Um supervisor custa 12 mil reais, também considerando as mesmas coisas. Tem o salário dele, tem mais os encargos, depois dos encargos tem a ajuda de custo, tem às vezes um veículo, tem as viagens, tem hospedagem, tem tudo nisso aí. E um supervisor também gerencia 10 vendedores. Então, quando eu falo do gerente, um gerente custa 18 mil reais e no final das contas está administrando 100 vendedores. Ou seja, o custo para o vendedor de um gerente é 180 reais. O custo do supervisor, que custa 12 mil reais e atende 10 vendedores, é 1.200 reais. E o custo do vendedor, em torno de 5 mil reais. Quanto é que é o custo de um vendedor CLT? Quando eu somo isso tudo, eu encontro que o vendedor custa para a empresa R$ 6.380. Esses R$ 6.380 dividido por 176 horas, que são 44 horas semanais vezes 4 semanas, nós temos um custo de R$ 36,25 por hora. Significa dizer que um cliente que eu visito, faço uma visita por mês, estou falando só de uma visita por mês, de 30 minutos,
essa visita, só o tempo que o vendedor está dentro da loja do cliente, custa R$ 18,13. Fora o custo de deslocamento para chegar nessa loja e dela para outra. Olha, se eu tenho que uma visita, que o tempo do vendedor custa 30 minutos do vendedor, custa R$ 18,13, e eu sei que esses R$ 18,13 corresponde a 8% do que eu tenho que vender dentro desse cliente, voltando lá para a sexta série, que eu sei que todos nós fizemos na nossa sexta série, né? Na nossa regrinha de 3, né? Qual é o valor X, que 8% de X é igual a R$ 18,13. E a gente encontra o valor de um cliente, o faturamento que eu preciso ter para um cliente mensal são R$ 226,56. Um cliente quinzenal, R$ 283,20. Isso, Flávio, só para estar dentro da loja. Não estou falando de deslocamento. Sim. Né? Um cliente com visita trissemanal, não é muito comum a gente encontrar no Nordeste, mas em outras localidades a gente tem esse conceito de visita trissemanal, R$ 453. E uma visita semanal, que são 4 visitas mensais, não sai por menos de R$ 900. Ou seja, se eu não vender R$ 900 para um cliente semanal, estou perdendo dinheiro. Estou jogando dinheiro no mato, como a gente diz aqui no Ceará. Né? Estou perdendo e não pode. Então, o roteirizador ele precisa levar em consideração todos esses cálculos que é meramente impossível o ser humano fazer. Tempo de atendimento na loja, deslocamento, como é que nós vamos montar esse roteiro para ter os vendedores tendo um faturamento uniforme. Eu não posso ter um vendedor faturando R$60 mil e outro 300 mil, eu crio um problema na hora de tratar isso com a CLT. O ideal é que a gente consiga equalizar um equilíbrio entre as equipes de venda. Né? Eu preciso entender quanto tempo eu tenho que passar dentro da loja por categorização de cliente, né? Cliente de 4 checkout, quanto é que é ideal? Olhando para o meu portfólio, quanto tempo eu preciso para atender? A JSB demanda uma quantidade de tempo para determinados produtos. Uma empresa que trabalha com mix menor vai precisar de um tempo menor na hora que você está trabalhando com um mix maior num supermercado. Quer dizer, existe uma complexidade e esse foi o trabalho que está lá naquela parte de higienização, de limpeza da carteira, de trabalho, né, preparação né, para o go live da ferramenta, é muito importante. Né? E lembrando que a gente tem, dentro da Polybras, um conjunto de ferramental para ajudar isso. E aí, Flávio, depois de tudo isso que a gente faz, ainda tem aquele danadinho que chega, tem a visita, aí ele vem na moto dele, para em frente o cliente, abre a justificativa e diz, cliente ausente, sobe na moto e vai-se embora. Né? Então, ele estava em loco, a visita estava travada, mas ele não executou a visita. Então, como é que a gente faz para garantir que essa visita seja produtiva? Porque o cliente pode não estar na loja, pode não estar na loja, mas o vendedor não pode perder a oportunidade de entrar, de verificar o que tem, bater foto das gôndolas, das gôndolas, deixar um pré-pedido, deixar alguma coisa anotado, Mariana. E aí eu falo para os nossos ouvintes, né, que, de novo, fala contigo, pede para tu explicar como é que a gente trata isso lá na Polybras, como é que a gente pode ajudar esse cliente, Flávio, que essa empresa que está sofrendo isso. Né? Eu, às vezes, fico olhando o pessoal que trabalha com bebida, não vou dizer o nome, né? E eu fico lá no barzinho que vende cerveja, o cara passa na coisa, eu vejo só a motinha, ele vai em cima da moto, dá o dedo e vai-se embora. Isso. Vai para o próximo cliente. A gente sabe que isso acontece. Só que essa visita tem um custo. Esse negócio tem um valor, tem um custo. E a gente não, né, assim como tudo, né, no nossa estrutura de capitalismo, nós precisamos do lucro, é o coração pulsante das empresas. Empresa que não tem lucro não sobrevive, não se sustenta. Né? E mais importante do que isso, nós não podemos esquecer que se nós queremos transformar o Brasil num país de primeira linha, nós temos que aumentar a produtividade. Porque não existe IDH em sociedade de baixa de produtividade. Não existe. Olhem as maiores nações que têm o maior IDH do mundo, todas são nações onde a produtividade é altíssima. Né? E isso
É para isso que é isso que move a Polybras, é isso que faz a gente trabalhar e gostar de fazer o que a gente está fazendo. Flávio, agora recentemente eu fui recebido lá pelo pessoal da Focus, né, que também você conhece, Goiás, lá em Goiás, e fui muito bem recebido. Quero agradecer e parabenizá-los pelo prêmio de estar, né, como as maiores empresas do Centro-Oeste, é muito legal. Eles estão com um trabalho também, Flávio, muito bonito lá, uma pegada muito boa. Sim, conheço. Né? Você conhece lá o pessoal? Tem algumas empresas que nós distribuímos, eles também distribuem. Então, nas convenções a gente se encontra, troca ideias, informações. Troca ideia, e eles estão com uma pegada bem grande e estão exatamente nesse momento de fechamento, né? de começar o Go Life lá. Então, eu quero agradecer aqui. Eu tive uma recepção muito boa lá pelo Stanley, pelo Wesley, né? Então foi muito legal, né? E assim, de novo, falar desse assunto, se me deixar aqui, vou falar para vocês até virar noite, porque... Eu posso falar só uma coisa? Claro, amigo. Sobre o custo aí do Sérgio. Então, é importante também que a equipe saiba desse custo. Porque o vendedor, às vezes, ele acha que no início a ferramenta era só ele estar na porta do cliente. De fato, não é. É que ele, com a continuidade de atendimento, de visitação, ele consiga tirar o pedido, né? E com isso nós fomos fazendo algumas melhorias, né? A Polybras ela é muito aberta para isso. Como? Muitas das vezes o vendedor está chegando no cliente e aquele cara que efetivamente valida o pedido, ele não se encontra. Então, para não perder a visita, a gente tem a possibilidade de abrir um orçamento, né? Ele está lá presente, abre o orçamento do pedido, ele faz a sugestão de pedido. Hoje o WhatsApp todo mundo tem. Ele pode estar na SEAS, o cliente, ele passa para o WhatsApp do cliente, estou aqui no seu supermercado, assim assado, está aqui a sua sugestão de pedido, o cliente não está no momento, ele segue o roteiro, mas abriu o orçamento do pedido. Então, por já ele ter visitado, ele não precisa retornar no cliente novamente, senão ia dobrar o custo. O custo, exatamente. Aonde ele tiver, quando o cliente der o ok da sugestão que ele fez, ele transmite o pedido. Ele não precisa mais estar em loco lá no cliente, porque ele já fez o trabalho de visitação. Então, também tem esses ganhos, né? Para você otimizar o custo, para não ficar indo e voltando no vendedor. Então, a ferramenta também nos deu essa oportunidade de fazer esse trabalho, né? Pronto. E aí, Mariana, deixa eu aproveitar e colocar outro tópico, que aí o Flávio puxou uma coisa, eu me lembro de outra, né? Na hora, assim, e aconteceram em outros clientes também, viu, Flávio? Quando a gente estava falando, então existe aquela resistência, de novo, o medo da mudança. E quando um dos retornos que a roteirização traz quanto é que esse vendedor vai se deslocar por mês? Quantos quilômetros ele vai rodar? E a gente calcula os quilômetros partindo da casa dele, não é, Flávio? Exatamente. Partindo da casa dele, chegando no primeiro cliente de rota, saindo do último cliente de rota e chegando na casa dele. Então a JSB pode chegar e dizer assim, meu amigo, você vai rodar esse mês 500 quilômetros. Está aqui o teu custo para rodar 500 quilômetros. Você vai receber X reais para rodar 500 quilômetros. Você recebe também a vale alimentação. Para quê? Para almoçar em rota. Se você quer sair da rota, voltar para casa para almoçar em casa, você pode fazer isso. Mas quem vai pagar essa diferença é você. Não é a empresa, porque a empresa está lhe dando os recursos necessários para que você faça o seu trabalho em rota e faça o melhor possível. E rode o menos possível. Né? Então, tudo isso a ferramenta ajuda. Lembrando, o percurso percorrido pelo vendedor para funcionar como ferramenta de ajuda de custo é computado da casa do vendedor, a saída e até a volta. Porém, o período de atendimento começa no primeiro cliente. Assim como o meu expediente, ou o expediente da maioria das pessoas, começa quando bate ponto na empresa. Quem trabalha interno, quando bate na empresa. Isso. A pessoa trabalha com um ambiente externo, começa o dia dele no primeiro cliente e termina quando ele fecha a visita no último cliente. Né? Você falando aí, Sérgio, você vai lembrando de algumas coisas, né? O vendedor, quando ele está fazendo esse trabalho, então você tem vendedores muito antigos na empresa. Às vezes o cara fala assim, esse roteiro ele não tá legal. Então ele deixava ele muito à vontade, né? A gente falava assim, aqui é o roteiro que a ferramenta nos disponibilizou em fazendo o seguinte entendimento. Menor percurso,
melhor tempo e para atender o cliente. Aquela quantidade de clientes. Né? Mas ele, não, mas esse roteiro eu faço melhor. Eu falei, depois você me apresente um roteiro que você está entendendo que seja melhor, que a gente leva até a Polybras para analisar, né? Para analisar, né? Então, até hoje eu nunca recebi de nenhum vendedor. Por quê? Porque ele sabe que a ferramenta ela não vai colocar uma situação que ele vai rodar à toa. Né? Então também teve muito ganho nisso aí. E o melhor de tudo foi que muitos vendedores agradecendo a forma de trabalhar. Quando você trabalha numa empresa interna, né? Você chega para a empresa, bate seu ponto, você sabe, se eu trabalho no financeiro, eu vou sentar ali naquele computador, vou fazer cobrança, vou fazer aquilo, então você sabe o que vai fazer. E quando a gente não tinha roteiro, o vendedor ele saía aleatório. Às vezes não sabia nem para onde ir, o que é que tinha que fazer e tal. E o ganho principal, do custo que foi falado, e ele tem na mão o potencial de compra que aquele cliente pode entregar para ele no dia da visita. Isso. Então, assim, tem várias coisas que você vai lembrando que vai conversando, vai lembrando. Entrega para o vendedor informações para otimizar aquela venda dele. Quem sai ganhando também é ele, né? Não é só uma questão de estar roteirizado ou sendo acompanhado, e sim ganhar, tendo mais efetividade no trabalho que ele está executando, né? Exatamente. A gente falou muito aqui, né, de como a solução pode ajudar, né, no dia a dia desses vendedores, desse gerenciamento de rotas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais como o Roteirize funciona. Tá. Mariana, o Roteirize, ele é um otimizador. Ele tem a capacidade de, com uma quantidade muito grande de variáveis, fazer uma infinidade de cálculos e encontrar a melhor combinação para solucionar o problema. Dado todas essas variáveis que nós colocamos aqui, procurar ter equilíbrio nos faturamentos dos vendedores, para não ter uma equipe muito dispersa de valores, ter uma agenda de visita plausível por dia, fazer com que o vendedor não passe, não tenha períodos de deslocamentos muito grandes, consiga atender o máximo de clientes num dia dentro do que é aceitável, né? E que a gente também saiba quais são os clientes que nós não vamos visitar. É muito importante. Se o cliente não se enquadra nessas continhas que a gente fez, é importante que o software sinalize isso. E depende de uma decisão da empresa se é o momento, Flávio, de se investir um pouco mais e fazer uma visita num cliente, porque põe uma coisa na cabeça. Cliente que a gente não visita não vende. Né? Às vezes eu preciso ter uma visita mais esparsa, mas tem um telemarketing trabalhando, né? Levar para outros canais. Mas é importante montar outras estratégias com outros canais para facilitar. Voltado para aquele tipo de cliente. Né? E você falou isso, eu lembrei. Nós atendemos distritos, né, do interior. Isso. E quando você começou a falar para o cliente que quanto era vale a visita lá para ele, e que a gente se ele não comprasse uma situação, a gente ia correr o risco de não poder mais atendê-lo. O cara, ele passou a comprar mais mix, passou a comprar mais para que a gente conseguisse chegar lá com a entrega do vendedor. Porque é importante, né? O cliente também ele tem a visão, ele sabe, ele é empresário, todo mundo faz custo. Isso. Então sobrevive quem faz custo. Pronto. Então o Roteirize é essa ferramenta, né? É o fruto de um trabalho aí, como eu falei do começo da reunião, tem mais de 20 anos que eu perseguia uma solução dessa que pudesse trazer isso para os nossos clientes, para o mercado. Ele está aí, nós não temos não conheço outra ferramenta que faça isso da maneira como a gente está fazendo, atendendo às diretrizes e estratégias de cada distribuidor, né? Ela é montado para que cada estratégia para cada momento do distribuidor. Eu posso ter um momento inicial que eu quero trabalhar uma determinada estratégia durante 3 meses, 6 meses, depois a gente muda a parametrização e vou trabalhar outra. Então, é isso, Roteirize. É uma ferramenta de otimização, não é uma ferramenta de teletransporte, como o Flávio falou. Não é ainda o senhor Spock. Né? A pessoa entra aqui e sai ali. Então, o roteirizador não vai levar a pessoa na porta, mas vai mostrar como é a melhor maneira de atender. E eu tenho certeza que você vai atender o nosso público aí com muito carinho, com satisfação e com essa alegria que você faz e conhecimento que você tem na área junto do time da Polybras. E é isso que a gente quer, né? A gente quer levar essa solução aí para outros clientes, né? Como a JSB identificaram essa necessidade e hoje estão colhendo os resultados. E você disse que vai ter aí um brinde para esses clientes que entrarem vai ter em uma contato. oferta especial para quem se inscrever aqui no nosso webinar, deixar um comentário, a gente entra em contato com você e vai passar essa oferta especial. Gente,
muito obrigado. Eu quero agradecer pela participação de vocês, dizer que falar desse assunto é algo empolgante, que eu adoro. Estamos lá, acompanhe nas redes sociais, acompanhe a Polybras, nós estamos aí dispostos a trocar ideia, a falar, a explicar, aprender. Quando a gente está falando, eu aprendi muito no processo junto com a JSB. Isso é o mais gostoso de tudo, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando a gente compartilha conhecimento, de fato, a gente aumenta o conhecimento que a gente tem. Conhecimento é uma coisa maravilhosa. Quando eu entrego o meu conhecimento, eu não perco a posse dele, Flávio. Eu trabalho melhor do que você, porque você, quando vende um produto, você perde a posse e recebe o dinheiro. E algumas vezes eu recebo o dinheiro e não perco a posse. E sempre agrego mais conhecimento ao meu conhecimento que eu já tinha. Tá bom? Perfeito. Agradecer a todos, agradecer a você, Mariana, Flávio, se dispor a estar aqui depois de um dia de trabalho, estar aqui falando sobre isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente. Que bom. Também agradecer, Serginho, o convite e tal. Agradecer a nossa equipe, a JSB, é importantíssima, supervisores, vendedores, diretoria, gerentes, ou seja, faz parte de todo esse cenário que a gente está conquistando, né? E a Polybras também, né? E sem a ferramenta a gente também não conseguiria ter esse resultado. Muito obrigado. Estou à disponibilidade de qualquer distribuidora que queira tirar dúvida, independente se seja de um canal direto ou indireto. Nós estamos aqui também no Ceará e no Piauí à disponibilidade de todos. Né? Eu esqueci de falar uma coisa, Mariana. Né? Às vezes o pessoal fala da Polybras, lembra do Força de Vendas. Eu esqueci de dizer que o Roteirize ele se adapta a outras forças de venda também. Né? Então, se alguém usa lá o Força de Vendas da Cássia, lá do meu amigo João Batista, ou se usa da Máxima, do meu amigo Wagner, não tem problema, entra em contato com a gente faz a roteirização e entrega para essa turma. Perfeito. Tá bom? E de outros que tem no mercado. Obrigada pela confiança também, Flávio. E até o próximo.